Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta pós-graduado em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva e MBA em auditoria de saúde. No vídeo de hoje, iremos tratar um pouco sobre a morte cerebral do lutador Leandro Lo, o mesmo que é um lutador de jiu-jitsu e campeão mundial que faleceu agora na madrugada de domingo devido a um tiro que ele sofreu, um tiro na cabeça. Então iremos tratar sobre esse assunto, tá? Pois muitas pessoas me perguntam o que é a morte cerebral, porque o paciente ainda continua respirando, o coração ainda continua batendo se ele está em morte cerebral. Então é sobre isso que eu irei explicar para você nesse vídeo. Vou tentar passar de uma maneira bem simples para que vocês possam compreender totalmente esse assunto, tá bom, pessoal? Então, peço para você que ainda não se inscreveu, realize agora mesmo a sua inscrição, só clicar aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Lembre-se também de ativar o sininho, colocando lá em todas as notificações para que você possa receber os vídeos aqui que futuramente eu irei postar em nosso canal, tá bom? Além disso, se você ainda não conhece o canal da PhysioRunner, nós tratamos dos mais variados assuntos voltados à área de saúde. Ok, pessoal? Então seja bem-vindo, caso seja a sua primeira vez aqui em nosso canal. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre o que é essa morte cerebral. Mas antes disso, existe a necessidade de conhecer a casa das máquinas. Eu chamo o nosso cérebro, o nosso encéfalo, de casas das máquinas. Quem conhece, quem já acompanha o nosso canal há mais tempo, já sabe que eu utilizo bem esse termo. Por quê? Vão descobrir agora, tá? Mas antes disso, é importante saber que existe uma diferença entre cérebro e encéfalo. Por quê? Porque se eu fosse dividir apenas a palavra cérebro, eu ia dizer que o nosso cérebro é dividido em hemisfério lateral direito e hemisfério lateral esquerdo, tá? Ou seja, em duas partes. Só que, para que possamos chamar de encéfalo, aí sim, ele compreende o nosso cérebro, que é o hemisfério lateral esquerdo e o hemisfério lateral direito, mas o tronco encefálico e o nosso cerebelo. Essa estrutura aqui, completa, aí sim chamamos de encéfalo, tudo bem? Então, o paciente que teve a morte cerebral ou morte encefálica, porque houve a morte de total, ou melhor, houve a morte total aqui do cérebro, as suas funções cessaram. E vamos se aprofundar aí lentamente para que vocês possam compreender com calma esse assunto, que é um assunto bem delicado, tá bom, pessoal? Então, o nosso encéfalo é toda essa estrutura aqui, cérebro, tronco encefálico, aí ele é dividido em mesencéfalo, ponte, bulbo e a medula. E aqui é o nosso cerebelo, ok? Futuramente eu irei tratar em assuntos mais profundos sobre o nosso cerebelo para que vocês possam ter mais conhecimento sobre a estrutura do sistema nervoso central. Passando aqui, pessoal, por que eu chamo o nosso encéfalo de casa das máquinas? É simples, pessoal. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Você está me vendo agora, ok? Você está respirando agora. Você pode estar se movimentando aí na sua cadeira nesse momento, ou se alimentando, tomando uma água, etc. O seu coração está batendo. Você está respirando, ou seja, está acontecendo a troca gasosa aí dentro do seu pulmão. O seu intestino está funcionando. Enfim, todos os seus órgãos estão ok. Por quê? Porque o seu cérebro está vivo. Tudo depende dele. O nosso cérebro ele possui 12 pares de nervos cranianos. Cada um desses nervos vai ativar ou vai influenciar em alguma função do seu organismo, tá? Seja ocular, facial, respiratória, batimento cardíaco, aumento da pressão, diminuição da pressão, movimentos que você realiza, enfim, tudo isso vai partir de onde? Do nosso encéfalo, através dos nervos cranianos, tá? São 12 pares de nervos cranianos. Só que eu não vou me aprofundar nos nervos. Eu só quero que vocês saibam que o encéfalo ele é responsável pela vida. Se o cérebro parar, nós morremos, ok? Essa aí é a concepção da morte, ou seja, é quando não há mais nenhum tipo de atividade cerebral. Então, pessoal, eu trouxe nessa imagem aqui um gel balístico, tá? Que é onde é utilizado aí para verificar o potencial de destrutivo dos projéteis. O que acontece quando ele perfura o corpo? Eu quero que vocês imaginem, tentem imaginar na verdade, que isso aqui seja o cérebro. Então,
O projeto ele entrou por aqui e está fazendo esse trajeto. Vocês conseguem observar aqui, ó. Aqui ainda é o projeto, ok? Entrou por aqui e vai fazendo esse trajeto. Talvez ele pare até aqui, dependendo aí da sua potência. Enfim, vocês observam essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o potencial destrutivo, ou seja, na hora que esse projeto entrou, ele fez o quê? Com que houvesse uma dilatação dentro das estruturas desse gel. Agora imagine passando dentro do cérebro, ou seja, o nosso cérebro ele é uma massa. Essa massa ela vai o quê? Se expandir, mas vai fazer com que haja a destruição dos tecidos cerebrais, correto? Então, pessoal, isso aqui é só para que vocês possam visualizar o que pode acontecer dentro da cabeça, ou seja, quando esse projeto atinge a cabeça do indivíduo, que vai passando pelas estruturas cerebrais, vai ocasionando essa dissipação aqui, e essa dissipação vai fazendo com que haja as lesões nas estruturas, tá? Então, também é importante, a nível de curiosidade, o orifício de entrada, geralmente, ele é um pequeno orifício, pequeno. Só que dependendo do tipo, da potência da arma, o orifício de saída ele pode ser enorme, tá? Só que já não podemos afirmar se houve saída ou não em relação ao lutador Leandro Lo, tá? Então vamos se adeter apenas a essas informações. Isso aqui é só a nível de curiosidade para que vocês possam imaginar o que pode ocorrer a nível cerebral. Logicamente depende da distância, depende da angulação, depende do tipo de arma, né, do potencial dessa arma, tá bom? Então, pessoal, o nosso cérebro ele é uma estrutura viva, como eu falei para vocês, e ele precisa de quê para sobreviver? Nutrientes e sangue. Com isso, pessoal, o nosso cérebro, aqui é uma angiografia para que vocês possam observar, tá? Ilustrar. Aqui está sendo irrigado o cérebro, você vê aí os vasos sanguíneos, as artérias, enfim, a estrutura viva do nosso cérebro, tá? E essa imagem aqui está com os vasos sanguíneos, você consegue observar os vasos. Já nessa outra aqui, não, tá? Como a critério de exemplo, um dos diagnósticos complementares pode ser esse exame, para verificar se aquele paciente que está em protocolo de morte cerebral, que vamos falar daqui a pouquinho, que está em protocolo de morte cerebral, realmente ele está morto. Ou seja, pode-se realizar esse exame para verificar se há fluxo sanguíneo no cérebro do paciente. Geralmente o paciente em morte cerebral vai ficar com essa estrutura aqui, ou seja, sem nenhum fluxo sanguíneo. Vale saber que, novamente, para que o cérebro se mantenha vivo, há necessidade dos nutrientes, oxigênio, etc. Tudo isso é levado ao cérebro através das artérias, chegando lá para nutrir o cérebro e manter o tecido vivo, ok? É importante que vocês saibam também que a cada 1 minuto o paciente, por exemplo, em parada respiratória, ele perde 10% de chance de sobreviver. Por quê? Porque o paciente em parada cardiorrespiratória, ele não tem com que o fluxo sanguíneo chegue com oxigênio no cérebro. Então as células cerebrais vão morrendo. Então agora imagine o paciente que está em morte cerebral, já que ele não possui fluxo sanguíneo, ou seja, todas as células do cérebro, todas as células cerebrais, elas morrem. Com isso, o cérebro perde 100% da sua eficiência, ou seja, das suas atividades. Consequentemente, se vocês relembrarem logo no início da nossa aula, todas aquelas atividades dos 12 pares de nervo craniano, todas aquelas atividades, elas são cessadas, tá? Então, por que o paciente ele ainda respira e o coração bate já que ele está com morte cerebral? Essa é uma das maiores dúvidas das pessoas, principalmente dos parentes. Então, vamos lá. O coração e a questão respiratória, eles são mantidos por um período. Através do quê? Da ventilação mecânica. Ou seja, o paciente, como no caso do lutador Leandro Lo, ele está entubado com auxílio da ventilação mecânica. Com isso, o oxigênio vai ser mantido ali na circulação e o coração continua a bombear. Então, o paciente nesse estado aqui, o coração ele vai parar ali por volta de 2 horas. Por quê? Porque o corpo está em declínio, já que o cérebro parou as suas funções. Então, o corpo, digamos que ele vai se desligando aos poucos.
Com isso pode levar até 2 horas aí para o coração parar definitivamente, mesmo com o auxílio do ventilador mecânico, tá bom? Então é por isso que o paciente ele ainda continua vivo. Por quê? Porque está respirando com a ajuda de aparelhos, exclusivamente. É tanto se o médico chegar e retirar o ventilador mecânico, o paciente em morte cerebral, ele não apresentará nenhum sinal de respiração espontânea. Ou seja, retirou, ele ainda vai continuar em apneia. É tanto que isso faz parte do protocolo aí de morte cerebral, tá? Então, eu vou dar uma explicação bem básica aqui sobre esse protocolo. O paciente, quando ele está lá a nível hospitalar, o médico ele já desconfia que aquele paciente pode estar com morte cerebral. Por que ele desconfia? Porque ele só pode afirmar se os testes forem realizados. Vai ser necessário a avaliação de 2 médicos. Os médicos vão realizar diversos exames, é um protocolo bem extenso para confirmar realmente que aquele paciente está irreversível, está com morte cerebral. Não confundir morte cerebral com coma ou estado vegetativo. São coisas bem diferentes, tá? Nessas 2 funções, estado vegetativo ou em coma, o paciente possui atividade cerebral. Lembra? Os pacientes possuem atividade cerebral. Já na morte cerebral, não possui nenhum tipo de atividade cerebral. Por isso é aberto esse protocolo para verificar se realmente o paciente está em morte cerebral. Enfim, será realizado diversos testes aí para ver se o paciente responde de alguma maneira. Por exemplo, eu falei para vocês anteriormente que um dos motivos o médico com o paciente em morte cerebral ele pode tirar ali o ventilador mecânico e o paciente ele não vai apresentar nenhum tipo de inspiração, ou seja, nenhum tipo de movimento voluntário, na verdade, tentando fazer uma inspiração, tá? Depois que retira. Ou seja, agora se ele apresentasse, aí ele não estaria em morte cerebral. Tá? O médico voltaria à ventilação mecânica e continuaria com o tratamento do paciente, ou seja, ele poderia afirmar que o paciente está em coma profundo ou em estado vegetativo, se apresentar qualquer sinal neurológico. Então, com o avançar, né, o paciente vai passar por diversos exames aí neurológicos, enfim, o médico vai confirmar, o primeiro médico confirmou. Já fechou o protocolo? Não. Necessariamente ele vai ser reavaliado por um segundo médico 1 hora depois do primeiro resultado. O outro médico vai vir, vai realizar todos os exames que estão no protocolo, tudo de novo, para verificar se realmente o paciente está em morte cerebral. O paciente foi confirmado morte cerebral. E aí? Aí sim o paciente ele é dado realmente como morto, tá bom? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto para vocês. É um assunto bem extenso, bem complexo, há uma necessidade de um aprofundamento maior, só que eu trouxe aqui para que a maioria de vocês possam ter acesso a esse conhecimento e conhecer um pouco sobre o que é a morte cerebral. Caso tenha restado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para que eu possa esclarecer a cada um de vocês, tá bom? Então, pessoal, lembre-se de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!